Bom dia a todos e a todas que sintonizam esse canal precioso nessa hora em todo o Goiás. E eu soube até que pessoas de outros estados também ligam. Coisa boa, estamos gravando mais uma aula, dessa vez sobre o tema geral Setembro Amarelo, que é um setembro que cuida do suicídio. Então, Setembro Amarelo é suicídio. Esse assunto tem despertado bastante interesse, especialmente em grandes centros urbanos, por causa da frequência desse fenômeno, o suicídio. Então vamos falar sobre ele um pouco, discutir alguns pontos, espero de vocês alguma participação, sugestão, concordar, discordar, acrescentar alguma coisa, se possível, não é? Mas é um tema árduo e a gente vai por ele. Vamos lá, então. Suicídio é o ato de alguém eliminar a própria vida voluntariamente. Vocês sabem que esse é um assunto controverso, não é? Em culturas antigas, como a grega, por exemplo, o suicídio era um direito. Então, a pessoa poderia carregar consigo uma corda na sua sacola, para onde fosse, quando viajasse, e quando lhe desse na telha parar de viver, então eles se enforcariam e acabariam com a vida e estava tudo certo, né? Há uma peça de um escritor famoso chamado, esqueci o nome dele agora, mas a peça é Esperando Godot, onde dois elementos embriagados, dois indivíduos embriagados discutem e eles fazem o seguinte pacto: olha, nós vamos discutir o que vamos fazer com a nossa vida. E se nós chegarmos a bom termo, nós vamos embora e vamos cuidar dela. Se não tivermos saída, nós vamos para a árvore mais próxima e nós dois vamos nos enforcar. Engraçado, porque há um elemento também não só de voluntariedade, mas também de naturalidade nisso. Então, em muitas culturas, por muito tempo, né, acreditou-se que a questão de tirar a vida, alguém tirar sua própria vida, era algo muito natural. Né? Entre os romanos, por exemplo, quando um general perdia uma guerra, ele tinha a obrigação de debruçar-se sobre sua espada e tirar a própria vida. Isso era um dever como militar diante do Estado. Coisa mais estranha. Na idade, final do século XIX, século XX todo, né? Não todo, mas até a metade mais ou menos, pessoas que suicidavam, né, que exterminavam a própria vida, não eram sequer enterradas em cemitérios cristãos. Então o cristianismo passou a considerar o suicídio um pecado tremendo, um ato lesa divindade, alguma coisa inadmissível. Portanto, as culturas vão mudando, os costumes vão mudando e às vezes radicalmente. O conceito de suicídio é um destes que mudou muito através da história, não é? O autoextermínio é baseado em razões pessoais, em grande parte desconhecidas pelos familiares, parentes e amigos. Então eu sei de casos que pessoas aparentemente bem, sorridentes, tranquilas, amigas, cooperativas, um dia, sem que ninguém saiba, resolvem tirar a própria vida. Mas por que, se era uma pessoa tão bem-humorada, tão de boa, tão amiga, por que então suicida-se? É uma pergunta que ninguém consegue responder. Outras são mais previsíveis. Por exemplo, uma pessoa com uma depressão severa, uma pessoa que fala muito em suicídio, uma pessoa que deixa bilhetes, uma pessoa que até anuncia solenemente que vai deixar esse mundo mau, esse mundo cruel e vai suicidar-se. Esse é mais previsível. O problema é que nesse caso, por mais soturnas que sejam as afirmações e a garantia de que vai haver um suicídio, a maioria das pessoas não liga.
Dizem que isso é bobagem, diz que isso é falatório inútil, não acreditam de jeito nenhum, e a pessoa acaba suicidando-se diante daqueles aos quais ele próprio anunciou seu autoextermínio, que boquiabertos, transtornados, muito assustados, não sabem o que dizer ou o que fazer, né? Há também suicídios pertencentes a outros quadros, não só a depressão. Esquizofrênicos costumam fazer isso. É alta a porcentagem ou índice de pessoas com bipolaridade severa fazem isto. Pessoas que ficam muito endividadas, sem saída e que têm que deixar uma situação mais ou menos confortável para a miséria absoluta. Pessoas com problemas sentimentais muito severos, muito profundos, resolvem tirar a própria vida em razão do amor perdido ou do objeto perdido que agora é sombra, e a pessoa está tomada por uma melancolia muito forte, presa ao objeto que perdeu, e esse objeto quer arrastá-la para o túmulo, e ela não tem forças para resistir. Então, os apaixonados, de maneira geral, perderam seus amores, que levavam muito a sério, também são candidatos potenciais para o autoextermínio. Tem essa coisa aí, né? Então, como eu disse, acontece por várias razões. Algumas declaradas e até compreendidas, como a depressão severa, por exemplo, e outras sem a menor explicação, como aquela pessoa que está de boa e resolve simplesmente sair desse mundo. Para vocês terem uma ideia da gravidade do que nós estamos falando, em 2013 houveram 10.533 suicídios no Brasil. Em 2017, este número subiu para 12.495. Então, foi de 10.000 para 12.000 em 6 anos praticamente, né? Então, um aumento de 20%, isso não está certo, não é por aí, né? Se nós tivéssemos evoluído em termos de saúde pública, de qualidade de vida, de perspectiva de trabalho, perspectiva de uma vida melhor, evidentemente que a taxa de suicídios haveria de diminuir e não de aumentar 20%. Se aumentou 20% o índice de pessoas que tiraram a própria vida, é porque a situação piorou em muito. Vocês sabem que há 2 afetos ligados ao tempo futuro. O primeiro, um dos principais afetos que nós trazemos conosco, é o medo. O medo é um afeto ligado ao tempo. E um outro afeto também ligado ao tempo futuro, é a esperança. Os dois são como as 2 asas de um avião, eles estão juntos. Quanto menor o medo, maior a esperança. Quanto menor a esperança, maior o medo. Então, são assim bem assimétricos. Por exemplo, nós esperamos que o número de desempregados no Brasil diminua. Então, estamos com uma esperança voltada para o futuro da pátria. No entanto, nós temos uma desconfiança que pode não ser assim, pode piorar. Então, o medo está lá. Onde está o medo, está a esperança. Onde está a esperança, está o medo. Quando um falha, o outro comparece. Desse jeito. De sorte que, sendo assim, se houve aumento no Brasil do número de suicídios, é porque o medo aumentou e a esperança diminuiu, claramente. Aliás, não precisamos de estatísticas para afirmar isso. Basta escutarmos os jornais, vermos os telejornais, basta conversarmos, basta ouvirmos as pessoas confessando suas dificuldades em todas as áreas, não é só trabalho, para sabermos que a esperança diminuiu no Brasil nos últimos anos e o medo aumentou. Dá uma olhada na sua casa, vê se isso é assim.
se as pessoas estão mais desesperançadas, o medo subiu, ou se as pessoas estão mantendo a esperança ao equilíbrio entre medo e esperança, ou se a esperança subiu, isto é, de repente as pessoas começaram a se animar quanto ao futuro, acreditando que ele pode ser melhor, torcendo para isso, elevando a esperança. Vamos lá então. O Durkheim, Emile Durkheim, um pesquisador que fala muito sobre suicídio, aliás, um dos maiores especialistas do mundo em suicídio, ele colocou 3 categorias, 3 tipos de suicídio que são gerais. Por esses 3 tipos a gente pode chegar a alguma coisa em termos de pesquisa, não é? Então, ele coloca o primeiro tipo como egoísta. O tipo egoísta estaria alocado no eixo integração ao tipo social que o indivíduo compõe, que no caso, a falta de integração entre o sujeito e o grupo. O suicídio é do tipo causa por falta de integração, pertencimento ao tipo social. Então vamos trocar em miúdos aqui o verbo Durkheim. Seguinte, nós somos seres sociais. Nós somos pessoas que nos constituímos na sociedade. Somos societários. O objetivo do desenvolvimento da vida é nos tornarmos societários bem-sucedidos. Para que nós nos socializemos legal, é preciso que haja uma integração ao grupo a que pertencemos. Só que essa integração, ela não é tranquila, ela não é fácil. Em psicologia social, a gente costuma dizer que em todo grupo mais ou menos fechado, todo grupo é mais ou menos fechado, há um indivíduo que é porta, aquele que faz relações públicas, aquele que vai atrás do que está se aproximando, aquele que abre as portas, aquele que acolhe, que facilita, que conversa, que apresenta a turma e que coloca um voto de confiança, ou põe um voto de confiança na presença do recém-chegado. Portanto, ele estende e sustenta um convite de integração ao grupo. Só que indivíduos porta estão cada vez mais em falta na sociedade. Na verdade, o que está acontecendo é endurecimento do hermetismo dos grupos. Eles estão se fechando sem deixar portas, como se fosse uma confraria. Pessoas em torno de um objetivo, com o mesmo linguajar, com as mesmas práticas, com os mesmos valores. E a individualidade é pequenininha, o sentimento social é enorme, a identidade social é maior do que a identidade pessoal, individual. Portanto, o indivíduo deixa a sua individualidade de lado, quase que nula, para pertencer a uma coletividade radical, hermética. Não devia ser assim, né? Os grupos, sim, eles são mais ou menos fechados, contudo, mais ou menos admitem novas adesões, admitem novas integrações. Em tempos mais difíceis, mais bicudos, mais violentos, a tendência é que estes grupos se fechem muito, se tornem muito herméticos, tornando impossível a entrada de um membro novo, não é? E há também outro fenômeno nesse fato do pertencimento, que é a exclusão. Quem não está muito a fim de participar, quem não está muito na do grupo, falando a mesma língua, compartilhando os mesmos valores, topando tudo que o grupo topa, etc., tende a ser alijado do grupo. Miguel, como é que esse alijamento, esse afastamento se dá? Por dois mecanismos que vocês todos conhecem, né? Vocês todas conhecem. Primeiro,
as informações que circulam no grupo não passam mais por aqueles indivíduos que eles não querem que estejam presentes no grupo. Então, o indivíduo é excluído em termos de informação. Ele fica desinformado sobre o que no núcleo do grupo está acontecendo e se está operando. Então, a interrupção de informações para certas pessoas é um fator de alijamento, é um fator de afastamento, é a indiferença de linguagem para com os indivíduos indesejados. Um outro fator é afetivo, porque afeto também circula no grupo. Então, as pessoas do grupo trocam afagos entre si, trocam gentilezas entre si, trocam intimidades entre si, do tipo social, e alijam os que não querem que estejam lá, que são tratados com indiferença, são tratados com desdenho, são tratados com ironia, e há uma clara disposição contrária à presença desses indivíduos no seio do grupo. Isso também exclui. Há uma tendência maior, segundo Durkheim, de que estes excluídos, por ausência de pertencimento ao grupo, porque foram expulsos ou porque não conseguiram entrar e se sentem avulsos, soltos, se sentem deixados, abandonados, desamparados, há uma tendência maior destes buscarem o autoextermínio como saída. Portanto, é muito interessante a colocação do Durkheim, porque se acontece assim, é perfeitamente possível que um grupo organizado, um grupo organicamente funcional, integre os seus membros de tal maneira a produzir neles um sentimento de pertencimento que vai evitar o autoextermínio em grande escala. Veja só que interessante isso, não é? Vamos a outro tipo do velho sociólogo. Ele coloca o tipo altruísta. Vocês sabem o que é altruísmo, né? É o contrário de egoísmo. É aquela pessoa que é capaz de tudo pela pátria, é capaz de tudo por seu ideal, é capaz de tudo por uma causa que defenda, de tudo mesmo, inclusive oferecer a própria vida numa espécie de sacrifício. É isso o que o Durkheim discute, não é? Então, B. O suicídio do tipo altruísta, por sua vez, pertencente ao mesmo eixo, aquele lá de trás, se dá pelo excesso de pertencimento, em que o indivíduo prioriza o grupo à sua própria vida. O exemplo discutido em sala de tipo social, em que esse tipo é endêmico, seria um dos grupos das Forças Armadas. Então, o soldado, o militar, ele é disciplinado, ele é convidado, mandado, né? Não tem convite no quartel é indução mesmo pela força das armas e do castigo. O indivíduo é induzido a dar a vida pela pátria. Em situações de guerra, a gente vê isso demais, né? Onde os indivíduos já morrem, são condecorados, são reconhecidos, e os que quase morrem voltam com a medalha no peito e muito prejuízo na cabeça e no coração. Então, esse tipo de suicídio, o altruísta, é importante para nós por causa de uma questão. Os brasileiros são muito afetivos, de maneira geral, os latinos. E nessa sua alta afetividade, tem os brasileiros alguns elementos de maior apreço, de maior valor. Por exemplo, a família, na família os filhos, o cônjuge. Ontem, nós vimos uma matéria no jornal muito emocionante em que um pai, depois de perder a esposa por parto,
toma o bebê nos braços e canta para o bebê a música do casamento. Sabe aquela música quando os noivos entram, a noiva escolhe a música, o noivo, e entram ao som daquela música para fazerem seus votos? Pois é, o pai tomou o bebê nos braços e cantou para o bebê a música do seu casamento recente. Olha só que coisa, né? Então, esse é um tipo, é uma cena que nos dá a inteira ideia de como certas instituições, certas pessoas, certos valores são caríssimos. Então, li certa vez uma história em que um garoto de 9 anos escutou os pais dizendo que poderia ser que o filho mais velho desse ao irmão mais novo o seu rim, perdendo a própria vida. O garoto escuta isso. Como ele não entende nada disso, a mensagem chega a ele com o seguinte teor: o mais velho vai dar a sua vida pelo mais novo. O garoto se entristeceu muito, adotou uma postura mais ou menos altruísta e heróica e disse aos pais que ouviu a conversa e estava disposto a doar o seu rim ao irmão mais novo. No dia da cirurgia, ele se despede de todos de uma maneira dramática, meio chorosa, de uma maneira muito sentida. A mãe pergunta: por que você está assim? Você está com medo da cirurgia? Não, eu já estou acostumado com a ideia, já me acostumei com a ideia. Eu estou me despedindo porque eu sei que eu vou dar a minha vida pelo meu irmão, eu vou morrer. Foi aí que correram e acudiram e conversaram, vieram médicos e enfermeiras e os pais, não é nada disso, você não vai morrer, mas ele estava disposto a dar a vida pelo irmão, para que o irmão vivesse, que era para a família alvo de preocupação, de afeto, de carinho e de valor. E ele participava altruisticamente de todo esse esforço, sendo ele próprio o que se sacrificaria para que o irmão vivesse. Então, esse tipo é aquele que o Durkheim coloca de maneira muito taxativa. Então, se perde a vida, se oferece a vida, se busca o autoextermínio por razões altruísticas. Vamos lá ao terceiro tipo. É o que o Durkheim mais aposta, é o que ele mais enfatiza. Ele chama de anômico. Deixa eu ler para vocês. Suicídio considerado como principal, que, como o nome sugere, está no eixo da regulação social, entre aspas. No caso, a ausência de normas. Nesse caso, a situação de ausência de normas em sociedade, pela ausência de pressupostos consolidados, os sujeitos seriam levados ao suicídio. O seu oposto é o fatalista. Então, é claro que o Durkheim tem uma linguagem mais rebuscada, né? O sujeito de outro século, ele escreve de maneira mais difícil. Ler Durkheim não é uma coisa muito fácil, né? Mas o que ele está dizendo aí, trocando miúdos, é o seguinte, que quando a situação social vai mal, quando se fala em crise para todo lado, quando os jornais começam a apregoar que não existe mais saída, que não existe mais solução, que o negócio melhor que se faça é deixar o país, que o barco está afundando, que as pessoas vão entrar em grande sofrimento e que o inferno vai se instalar na terra e salve-se quem puder. Então, fugiu completamente a esperança e o medo se fez presente de maneira onipresente, onipotente. Então, as pessoas apavoradas buscam o autoextermínio.
Acontece assim, por exemplo, né, com grupos que perderam muita coisa. Por exemplo, no cracking da Bolsa de 1930, 29 e 30, quando a Bolsa de Nova York quebra, que no mundo inteiro há uma situação terrível de miséria, perda de fortunas, de muita encrenca, muita dívida, muita desesperança, o suicídio no mundo passou a ser alguma coisa muito comum. Muita gente deu um tiro na boca e findou-se aí. Então, o Durkheim acredita que, e ainda hoje é verdade isso, né? Que não é bom nós ficarmos acenando uma bandeira negra quanto ao futuro, dizendo está tudo acabado, não dá mais certo, estamos no fundo do poço, a coisa só tende a piorar, não há saída, porque pessoas mais frágeis, mais vulneráveis em termos psicológicos, podem entender que é hora do fim, é hora de deixar esse mundo, é hora do autoextermínio. Portanto, os jornais têm muita responsabilidade. Nós temos muita responsabilidade no fato da esperança ser retirada do meio social. Lembro, são dois grandes afetos. Dois, o medo e a esperança, que caminham lado a lado. Se abafa e se afasta a esperança, o medo cresce e pode levar ao autoextermínio. É bom que a esperança se levante, é bom que a esperança venha com toda a força na palavra de quem tem otimismo, na palavra de quem crê no mundo melhor, em dias melhores. E isso não é o jogo do contente, não. De fato, os países vivem ciclicamente situações piores e melhores, como a Argentina, por exemplo, que agora está ruim, está numa bad, mas daqui a pouco os nossos irmãos se levantam e vão passar uns anos tranquilos até que entram numa bad de novo, numa gangorra. Brasil no meio, muitos países também nesse jogo de sobe e desce da esperança e do medo. Portanto, não é? Essa questão do contexto anômico, ou seja, não tem mais lei, não tem mais regra, não há mais norma que conserte, não há mais leis capazes de estabelecer alguma estabilidade, alguma esperança. Nós estamos numa situação anômica, sem lei. Então, os suicídios vão acontecer de maneira mais abundante, de maneira mais fácil. Então, os jornais têm grande responsabilidade e nós, como líderes e autoridades, também nisso, né? Também vamos acreditar. E esquecemos que os povos, de maneira geral, são mais altruístas, são mais cooperadores, há muita empatia no mundo, até para com imigrantes. Existem muitas pessoas que são capazes de estender a mão, de acolher, de abraçar, de chamar o outro de irmão, de compartilhar o que tem. São muitas as pessoas e há muitas filosofias e religiões que estimulam isso todo o tempo, né? Ainda bem. Prevenção. Para atingir a meta da Organização Mundial da Saúde de reduzir em 10% os óbitos por suicídio até 2020, o Ministério da Saúde lançou em 2017 uma agenda estratégica que inclui ampliação de assistência e ferramentas de comunicação. Então, quem se interessar pela biblioteca do Ministério da Saúde e pelos assuntos da OMS, é só dar uma checada no seu computador e vai encontrar muitos elementos, muitos escritos, muita orientação quanto à questão do suicídio, como prevenir, como evitar. Segundo ponto,
os 6 estados com maiores taxas de suicídio no país: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, olha só, do Sul, Mato Grosso do Sul, Roraima, Piauí e Amazonas. Estes estados receberam um incremento de 2 milhões, lá naquela época, né? E também foram constituídas em parceria com as secretarias de saúde estaduais dessas localidades, planos locais de prevenção ao suicídio. Então, as secretarias municipais e estaduais também dispõem de material de orientação que orientam os gestores no sentido de atacar de frente esse problema. Por quê? Porque os níveis epidemiológicos indicam, né, a constituição e o estabelecimento de políticas públicas de saúde quanto ao suicídio. Nós já temos índices suficientes para isso e estados suficientes, em números suficientes para isso. Uma política pública voltada para a prevenção do suicídio. Tem uma coisa muito complicada quanto ao suicídio que muita gente não sabe, né? Que é a seguinte: há uma tendência de pessoas com vulnerabilidade no campo da saúde mental, né, de considerarem o suicídio como uma saída, como uma solução para a vida. Então elas cortejam o suicídio como se cortejassem, assim, muito carinhosamente, um escape, né? Quando a coisa estiver muito apertada, quando eu não puder mais, quando eu não suportar mais, eu escapo morto. Desse jeito. Então, pessoas mais vulneráveis, mais frágeis em saúde mental, tendem a considerar isso, infelizmente. Isso significa que há um público que pode ser visado, um público que pode ser objetivo dessa política de ação de prevenção, de ações de prevenção ao suicídio, né? O público mais vulnerável, com a saúde mental mais frágil, aquele público mais suscetível, pode ser o público a ser sondado, a ser, né, cuidado, a ser acolhido, a ser apoiado, especialmente nas classes mais desfavorecidas do país. Então, é bom saber que no meio dessa gente querida, de brasileiros que sofrem muito, existe tanto a violência dos que matam e morrem, quanto a violência do autoextermínio. É bom pensar isso. Então, é uma recomendação de um país civilizado que a sua faixa social, seu segmento social mais suscetível, porque com menos recursos, porque com menos saúde, porque com menos assistência do Estado, que esse pessoal possa ser alvo de cuidado, alvo de assistência, não é? Antigamente, século XIX, por exemplo, havia uma crença até religiosa que dizia o seguinte: se uma pessoa está bem, com saúde e bens, é porque esta pessoa foi abençoada por Deus, progrediu pela sua bênção. Mas se alguém está ruim, pobre, não progride, está estagnado, então acabem de empurrar para o buraco, porque essa gente nem Deus quis. Olha só que horror, que ideologia mais infeliz, que coisa mais funesta, que coisa mais sem graça, que coisa mais estranha esse tipo de ideologia, não é? Temos que tomar cuidado com ideologias normalmente concebidas por classes mais avantajadas contra as menos competentes na sua vida, né? De maneira geral, países civilizados, e o Brasil é um deles, acolhe, sustenta, tem misericórdia, abraça, reparte, compartilha,
dá força, fica junto com toda a empatia e amor possíveis. Desculpe aqui, estou ficando mais rouco, né? Quais são os sinais de alerta? Falta de autoestima, cuidado com gente que frequentemente diz e demonstra não ter autoestima, comportamento depressivo ou agressivo, porque a agressividade é um dos núcleos da depressão. Então, a pessoa depressivamente severa costuma ser mais agressiva. Cuidado com os deprimidos que a expressam pela agressividade. Isolamento social, silêncio fora do normal, muito tempo calado, não comenta nem o fuxico do vizinho, da vizinha, muito anormal. Falar sobre morte, suicídio com frequência. Estes são alguns sinais que você pode reconhecer para ajudar quem precisa ser ajudado. Vale a conversa, vale a escuta, vale a simpatia, vale a empatia, vale estar perto, vale se importar, vale conhecer, vale se achegar, principalmente vale se preocupar. Todo o apoio da família é fundamental para ajudar e prevenir. Esse texto é precioso. Esse texto vale a pena que se guarde no coração. Tá, coloco aqui por fim, onde se pode procurar ajuda. Serviços de saúde, tais como os CAPs, ambulatórios de saúde mental e unidades básicas de saúde, o Saúde da Família, por exemplo, postos e centros de saúde. Emergências 24 horas também são boas instâncias de ajuda. Emergência SAMU, 192, os UPAs, Centro de Valorização da Vida, o CVV, famoso e antigo nesse trabalho, É fácil, porque eles trabalham 24 horas, o número é 188, É gratuita a consulta, e pode se ligar de qualquer linha telefônica, fixa ou celular, Eles também, o pessoal o pessoal do CVV também trabalha por chat, pela Skype, e aí está o endereço do site, E também é possível utilizar o atendimento por esses ícones que estão aí embaixo. Conheço os postos e horários de atendimento, e aí está o endereço, Enfim, esta é uma sessão de utilidade pública, Depois é só acessar a aula, fotografar isso aí, ou procurar isso em algum lugar, vai estar interessante. Mas, pelo amor de Deus, minha gente, acreditem que o autoextermínio, que o suicídio é uma grande perda. Evitável, triste, indicando que nós falhamos com o indivíduo que poderia estar à nossa mão para ser ajudado. Sou clínico, já trabalhei com suicídios, com suicidas, e sei que só a ajuda do clínico não funciona. É preciso os amigos, é preciso a família, é preciso a sociedade como um todo, as autoridades, por favor, as autoridades, a gente clama, instituam programas de assistência, é barato, gente, promove muito gestor, que bobagem é essa de esquecer esse assunto? De tal maneira que todos, irmanados por um mesmo sentimento de empatia, de amor e misericórdia, possam acolher, ajudar, dar suporte àqueles que perderam a esperança. Um abraço a toda a gente querida da nossa terra, ligada nesse canal. Grande abraço, beijo a todos. Até mais.